Sou Luiz Gabardo Júnior, treinador de futebol, tenho 37 anos, sou natural de Porto Alegre, sou casado com Renata e tenho uma filha de 13 anos chamada Luísa. Bom, eu decidi ser treinador de futebol em meados de 2003, quando eu ainda jogava, era atleta do São José. Eu tenho minha formação como atleta na base do Internacional e na base do Grêmio. Após, acabei indo para o Brasil de Farroupilha, onde joguei uma temporada no Brasil de Farroupilha. A convite do treinador Lisca vir jogar na Ubra. Vindo jogar na Ubra, acabei estudando, fazendo faculdade, ao mesmo tempo conciliava futebol e a faculdade. E após fui jogar no São José, onde joguei 2 anos no São José. E nesses 2 anos fui amadurecendo a ideia de virar treinador de futebol, porque vi que dentro do campo, né, a carreira não seria muito longa. Acabei optando pela parte de técnica, de virar treinador de futebol. E aí em 2004 recebi um convite de um diretor do Grêmio para ingressar nas categorias de base do Grêmio. Em 2004, março de 2004, acabei entrando na escolinha do Grêmio, onde permaneci durante 14 anos, passando por todas as etapas de base, todas as categorias, desde a sub-10 até chegar ao grupo de transição, que é o auxiliar do profissional. Logo em seguida, em 2018, né, fiz uma escolha de seguir minha carreira solo como treinador, saí do Grêmio, desvinculei ao Grêmio. Em 2019 recebi o convite do São Caetano, São Paulo, para treinar a equipe profissional, onde eu realizei a Série D como treinador. Logo após, saí do São Caetano e recebi o convite lá por novembro para treinar o Operário de Várzea Grande, onde estou vinculado até hoje. Meu primeiro trabalho como treinador na base foi no Grêmio, em 2004. Mas como profissional foi no São Caetano, no ano de 2019. E agora estou no meu segundo trabalho, em frente ao Operário de Várzea Grande. Atualmente eu fiz o campeonato estadual pelo Operário de Várzea Grande, onde a gente também disputou a Copa do Brasil e agora teria a Série D. Em virtude da pandemia, parou tudo, acabei voltando para Porto Alegre e agora é esperar ver o que vai acontecer, se vai retornar, se vai ter a Série D. A gente torce que dê tudo certo aí, que tudo volte ao normal, e a princípio estou com vínculo com o Operário. Mas futebol é muito rápido, muito dinâmico e a gente não sabe do futuro aí na frente. Mas a princípio estou com vínculo com o Operário para disputar a Série D. Falar de momentos de clubes que marcaram a gente é muito complicado, né? Eu tive agora uma experiência muito boa, estou tendo uma experiência nova, né? Rodar o Brasil e morei em São Paulo, morei em São Caetano,
agora estava morando em Cuiabá, em Várzea Grande, na verdade. É muito difícil falar um clube que marcou, mas acredito que na minha trajetória em si foi o Grêmio, por eu ter passado muito tempo lá dentro. Foram 14 anos, sem contar o tempo de atleta, trabalhando na base, então a gente acaba pegando um vínculo muito forte, tanto com os funcionários, com o grupo de jogadores, atletas que a gente viu pequenos e depois chegaram a atingir o sucesso. Então acredito que o Grêmio foi o clube assim que me projetou para o cenário nacional e para o futebol, e também me tornei uma pessoa melhor dentro do clube, né? Então acho que foi o clube que mais me marcou na minha carreira até agora. Falar em títulos é uma coisa legal. Como a minha carreira começou agora no nível profissional, ainda não tive essa oportunidade de ser campeão no profissional. Terminamos agora recém a primeira fase do estadual lá no Operário, onde a pandemia parou tudo. Tive um título individual como o melhor treinador da primeira fase, eleito pelo futebol do interior. Mas na base, um título que me marcou muito foi o brasileiro, que a gente ganhou em Minas Gerais, contra o Cruzeiro numa final, onde a competição foi muito difícil. A gente enfrentou os grandes clubes nacionais e a gente veio crescendo na competição. A gente estava praticamente eliminado com 3 derrotas. Na última fase pegamos o Flamengo, na época o treinador era o Zé Ricardo, que depois assumiu o profissional do Flamengo. Acabamos ganhando do Flamengo naquele jogo e se classificamos para pegar o Atlético Mineiro, que era um excelente time e jogava em Minas. Acabamos vencendo o Atlético Mineiro, depois pegamos o Corinthians, que também era um time excelente, com vários jogadores que chegaram ao profissional do Corinthians, como Malco, Arana, Mantuan, mais alguns nomes aí conhecidos. E a gente acabou eliminando o Corinthians também na semifinal, e na final pegamos os donos da casa, o Cruzeiro, que foi um jogo muito difícil e a gente acabou tendo êxito. Então foi um título que me marcou bastante, porque a gente estava praticamente eliminado da competição, a gente teve uma arrancada muito boa e acabou com o título culminando. Na final foi gol do Lincoln, que depois, logo em seguida, subiu para o profissional com o Filipão. Então foi um título que me marcou bastante na minha carreira e eu guardo ele com muito carinho. Uma história engraçada para contar. Tem uma história que aconteceu com o auxiliar. O menino era meu auxiliar. E como a gente tem no futebol, a gente sempre tem aquela hora da gente rezar no vestiário, de fechar antes das partidas, dos jogos. E a gente dá aquela palavra final, aquele incentivo antes de entrar em campo. E nesse jogo, que eu não me lembro específico quem era o adversário, isso aconteceu na base do Grêmio, esse auxiliar pediu para: professor, posso eu puxar a palavra? E eu prontamente falei: não, pode puxar. Deixei ele puxar a palavra para entrar em campo, antes de entrar em campo, antes da gente rezar ali. E para minha surpresa, ele reuniu o grupo, nós estamos abraçados, reunindo o grupo, e ele começa a cantar uma música de um artista americano. Então foi muito engraçado, porque ninguém entendeu nada, e ele simplesmente começou a cantar a música de um rapper americano famoso, e ele
foi uma história muito engraçada, porque todo mundo ficou olhando, se olhando, e ele cantando com uma emoção, tentando transmitir um sentimento de emoção antes de uma partida, num jogo, só que ninguém entendeu nada. Então foi muito engraçado. Me lembro na época o preparador físico me olhou com uma cara de espantado, querendo voar nele, e eu olhei para ele e fiz um sinal com o rosto, com a cara, com o olho, para ele calmar, deixar ele terminar. E ele cantou alguns estrofes da música e foi muito engraçado. O pessoal começou a rir e fez 1, 2, 3, Grêmio, e entrou em campo. E felizmente vencemos a partida. Foi uma história muito engraçada, porque ninguém esperava por ele cantar uma música naquele momento que normalmente a gente passa uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação para os atletas entrar e vencer a partida. Então foi um dos momentos engraçados assim que eu me lembro de vestiário antes de entrar num jogo, num campo. E não esqueça, pessoal, o melhor do futebol gaúcho é aqui.